Bom dia, sejam bem-vindos a mais um período letivo. Eu sou Denise Monerá Nogueira, professora da disciplina de Genética Animal. Nessa semana, quando acontece na nossa universidade a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vocês estão dispensados das aulas presenciais para participarem das diversas atividades que estão sendo oferecidas. Mas as aulas não podem ser canceladas para que todo o conteúdo programado da disciplina possa ser ministrado dentro do nosso calendário acadêmico. Portanto, todos terão presença integral esta semana e eu vou disponibilizar para vocês as aulas gravadas. Aproveito também para dar alguns informes. O plano de curso já está cadastrado no SIGA e nele vocês verão as aulas programadas, assim como as datas das provas, a metodologia de avaliação e a bibliografia recomendada. Leiam com atenção e na semana que vem tiraremos as dúvidas que surgirem. Vou dar sequência agora à apresentação da primeira aula, onde destaco alguns aspectos históricos que contribuíram para o avanço deste ramo da ciência que é a genética. Então, vamos lá. Introdução ao estudo da genética. Conhecer o processo genético é fundamental para a compreensão da vida. A informação genética, ela governa a função celular, determina a aparência externa dos organismos e serve de ligação entre as gerações de todas as espécies. Conhecer como esses processos ocorrem é importante para que possamos compreender um mundo em transformação. O primeiro experimento para investigar a herança dos caracteres foi elaborado pelo cientista e monge austríaco Gregor Mendel em 1866, ao estudar a herança das características fenotípicas na ervilha de jardim. Ele foi o primeiro a postular a existência de determinantes hereditários discretos, como eram chamados, como ele denominou naquele momento, o que hoje nós conhecemos como genes. Mas os trabalhos de Mendel só se tornaram conhecidos pela comunidade científica no início do século XX. Em 1859, Charles Darwin, ou Darwin, como a gente costuma falar aqui no Brasil, sem ter conhecimento dos trabalhos de Mendel, publicou A Origem das Espécies, onde postulou a teoria da evolução por meio da seleção natural. Darwin já intuía que deve haver uma base física da hereditariedade, que os fatores hereditários contidos nos gametas são a única ligação entre as gerações. Também, frase de Darwin, a regeneração e a reprodução assexuada produzem indivíduos idênticos, mas a reprodução sexuada produz indivíduos com variações. Em 1882, Fleming descreveu os cromossomos, que eram estruturas que se encontravam aos pares no núcleo das células. E o Aldeyer, em 1888, assim os denominou, pois eram corpos que se coravam por meio de algum corante específico. Em 1900, houve a redescoberta dos trabalhos de Mendel. Posteriormente, então, em 1902, esses dois pesquisadores, Sutton e Boveri, de forma independente, mas ao mesmo tempo, publicam a teoria cromossômica da herança, considerando, com base nos trabalhos de Mendel, que os genes estavam aos pares na célula, assim como Fleming e o Aldeyer tinham visto que os cromossomos também estavam aos pares na célula. Esses dois pesquisadores concluíram, então, que os genes são carreados pelos cromossomos. 1905, Bateson denominou, então, de genética o novo ramo das ciências biológicas. 1910, Thomas Hunt Morgan descobre o primeiro organismo mutante, a mosca Drosophila melanogaster, que na espécie todos os indivíduos apresentam olhos vermelhos. O Morgan encontrou
uma mutante de olhos brancos, e depois a gente vai falar sobre esse caso quando for estudar a herança ligada ao sexo. 1924, Filgen desenvolve um corante específico para o DNA, o corante de Filgen, e por meio desse corante realmente se comprovou que o ácido desoxirribonucleico ele se encontra no núcleo das células e nos cromossomos. Em 1927, Frederick Griffith descreve o fenômeno da transformação bacteriana. Esse período marcou uma nova era para a biologia, revolucionando a compreensão da vida na Terra. O impacto desses achados se assemelham à publicação dos trabalhos de Darwin e à redescoberta dos trabalhos de Mendel. Bom, após essa descrição de Griffith do fenômeno da transformação bacteriana, só em 1944 que esses três pesquisadores, Avery MacLeod e McCarthy, conseguem concluir a pesquisa iniciada por Griffith. Vamos ver então de que modo isso aconteceu. Griffith realizou experimentos com diferentes linhagens da bactéria Streptococcus pneumoniae. Algumas linhagens dessa bactéria são virulentas, ou seja, causam pneumonia em certos vertebrados, camundongos e seres humanos, por exemplo, e outras são não virulentas, quer dizer, não causam a doença. Qual a diferença entre essas duas linhagens? Uma cápsula de polissacarídeos. A bactéria virulenta contém a cápsula e a avirulenta não. As bactérias não capsuladas são fagocitadas mais facilmente pelas células fagocitárias do sistema circulatório animal. As virulentas que contêm a cápsula não são facilmente fagocitadas e, portanto, podem se multiplicar e causar a pneumonia. A presença ou ausência de cápsula também é responsável por outra diferença entre a linhagem virulenta e avirulenta. A bactéria encapsulada forma colônias lisas com a superfície brilhosa e para isso é usada a sigla S para smooth em inglês, de lisa. E a não encapsulada produz colônias rugosas, R em português e também em inglês, rough, essas colônias irregulares. Isso permite distinguir com facilidade entre a linhagem virulenta e não virulenta, observando o crescimento das bactérias em uma placa de Petri com meio H, por exemplo. Bom, cada linhagem de Streptococcus tem dezenas de sorotipos. Essa variação ela está relacionada à diferença na estrutura química do polissacarídeo da cápsula. E eles são identificados por testes imunológicos e numerados de acordo com as diferentes linhagens. Griffith usou nos seus experimentos os tipos 2R, não virulenta, e 3S, virulenta, e ele já sabia, por trabalhos anteriores de outros pesquisadores, que somente as células vivas da linhagem virulenta poderiam produzir a pneumonia nos camundongos. Se mesmo essa bactéria virulenta fosse morta pelo calor e injetada no camundongo, ela não resultaria em pneumonia. Então, o que ele fez? Ele injetou no camundongo células vivas da linhagem 2R, a virulenta, combinada com as células 3S virulentas MC, ou seja, mortas pelo calor. Como elas separadamente já haviam sido injetadas nos camundongos e não havia ocasionado a morte desses animais, então Griffith imaginou que, nesse caso, ao fazer essa injeção combinada, ele também esperou que não mataria os camundongos. Porém, ele se surpreendeu que após 5 dias, todos os camundongos morreram.
Ele então extraiu o sangue desses animais e essa extração revelou que havia um grande número de bactérias 3S virulentas, porém vivas. Griffith, então, ao observar esse resultado surpreendente, ele concluiu que algum tipo de interação parecia ter ocorrido entre a linhagem 2R e a 3S morta pelo calor. A linhagem 3S, mesmo morta pelo calor, deveria ser a responsável por converter as células vivas, não virulentas, em virulentas, e sugeriu então o princípio da transformação, porém não conseguiu explicar como esse princípio ocorria. Na busca pela resposta de como ocorria o princípio da transformação, em 1933, Alloy usou o extrato filtrado das células 3S mortas pelo calor, juntou com as formas 2R viva e também, ao inocular nos camundongos, produziu o princípio da transformação. Só então, em 1944, após 10 anos de trabalho, Avery e MacLeod McCarthy publicaram um paper clássico no campo da genética molecular, estabelecendo que a molécula responsável pela transformação era o DNA. Resumidamente, o experimento de Avery e MacLeod McCarthy consistiu em isolar 50 a 70 litros da bactéria virulenta da linhagem 3S. Depois, eles centrifugaram essas bactérias e mataram-nas pelo calor. Em seguida, utilizando detergentes, eles removeram desse caldo todos os lipídios da membrana celular, da célula bacteriana, juntaram com as formas 2R vivas, inocularam nos camundongos, os camundongos morreram, ou seja, o princípio transformador ainda estava presente. Eles pegaram então esse caldo, já sem os lipídios, e removeram também os polissacarídeos, utilizando para isso o cloroformo. Juntaram com as formas 2R vivas, inocularam nos camundongos, que morreram, logo o princípio transformador continuava presente. Em seguida, removeram as proteínas usando enzimas proteases. Ao juntar com a forma 2R viva e inocular nos camundongos, princípio transformador presente, os camundongos morriam. Em seguida, usaram enzimas ribonucleases que degradam ácidos ribonucleicos, ou RNA. Juntaram com a forma 2R viva e inocularam nos camundongos, que morreram, e o princípio transformador então continuava presente. Mas quando eles utilizaram desoxirribonucleases, que são enzimas que degradam o DNA, e juntaram então esse caldo com linhagens da bactéria 2R vivas e inocularam nos camundongos, os camundongos todos sobreviveram e desse modo, então, eles verificaram que a atividade transformadora havia sido destruída por meio da degradação do DNA. Os 3 pesquisadores sugeriram que há transferência do DNA das bactérias virulentas, mesmo estando mortas pelo calor, para as não virulentas. E nesta incorporação genética são transferidos genes responsáveis pela expressão do polissacarídeo capsular. Uma vez a transformação bacteriana tenha ocorrido, ela é hereditária, ou seja, transmitida para as gerações futuras. Nesse caso, o processo de transformação bacteriana, ele altera o material genético das bactérias. Com a descoberta dessas propriedades do DNA, pesquisadores buscam revelar a estrutura dessa molécula. Aqui a gente tem alguns deles, no caso Wilkins e Rosalind Franklin, mas foi o Watson e Crick que descreveram a estrutura da molécula de DNA em um artigo da revista Nature em 1953.
Em 1977, um geneticista inglês, Sanger, e outros dois norte-americanos, Maxam e Gilbert, desenvolveram métodos de sequenciamento de DNA um pouco diferentes, mas que permitiam conhecer a sequência de bases de algum trecho do DNA. Então, posteriormente, com esses avanços, esse pesquisador, Kary Mullis, foi laureado com o Prêmio Nobel porque ele desenvolveu a PCR, ou reação em cadeia da polimerase, que permite amplificar o DNA in vitro. Esse avanço propiciou também o desenvolvimento do projeto Genoma Humano, que teve início em 1990, com o objetivo de descrever toda a sequência de bases nitrogenadas do DNA de seres humanos. Em 2003 foi publicado o primeiro rascunho e em 2022, então, foi publicada a sua sequência completa. Não há revista científica na atualidade, nem mesmo revistas de grande circulação, que não tragam em qualquer de suas edições artigos referentes aos vários ramos da mais nova das ciências biológicas, isso é, da genética. A genética, ela também está nos telejornais, nas novelas, nos filmes, ou seja, é um assunto presente em qualquer um dos meios de comunicação. Entre os ramos da genética, podemos citar alguns como genética de populações, genética evolutiva, genética fisiológica, citogenética, imunogenética, genética humana, genética de micro-organismos, genética molecular, genética forense e engenharia genética. Com a especialização dos profissionais, também tem surgido a especialização dos laboratórios. Alguns, por exemplo, passaram a trabalhar exclusivamente com drosófilas. Talvez seja o modelo animal mais utilizado em laboratórios para o estudo da genética. Outros elegeram um milho para seus estudos. É a espécie vegetal mais utilizada para pesquisas genéticas. Os primeiros registros do cultivo de milho datam de 7.500 a 12.000 anos atrás, pelos índios americanos, em pequenas ilhas próximas ao litoral do México. O milho de hoje mal lembra o milho cultivado pelos indígenas, cujas espigas eram pequenas, cheias de grãos faltando, e boa parte era perdida por doenças e pragas. Através do melhoramento genético, o milho atingiu sua forma atual. Mas isso não quer dizer que as formas selvagens e não comerciais do milho não sejam de interesse científico e tecnológico. Essas formas são cultivadas e guardadas em bancos de germoplasma, na Embrapa, por exemplo, para adicionar diversidade genética durante processos de seleção de novas sementes para uso doméstico, inclusive para a produção do milho transgênico. A produção do milho é uma das mais difundidas entre de alimentos transgênicos, em parte porque o seu consumo é basicamente para ração animal, onde a resistência do consumidor é menor. Nos Estados Unidos, mais de 70% do milho semeado é transgênico. A variedade mais conhecida é produzida pela Monsanto, resistente ao herbicida glifosato. É um herbicida sistêmico, não seletivo, mata qualquer tipo de planta, desenvolvido para matar ervas, principalmente as perenes. É o ingrediente principal do Roundup, herbicida da Monsanto. Alguns centros mais especializados passaram a estudar os micro-organismos, tanto fungos como bactérias, dedicando imensos esforços para desvendar as particularidades das reações bioquímicas que neles operam durante a elaboração de substâncias químicas, auxiliados pelas mutações que ocorrem nesses micro-organismos. A intensa produção de antibióticos, salvadores de milhares de preciosas vidas humanas, atesta a importância do desenvolvimento das pesquisas genéticas e das mutações nos micro-organismos. Alguns fungos patogênicos também, como o aspergillus, causam infecções de pele, em feridas ou queimaduras, e o Saccharomyces cerevisiae auxilia na produção do fermento do padeiro, que produz o nosso pão. Um exemplo da utilização de fungos geneticamente modificados é no controle biológico de insetos, especialmente nas pragas agrícolas. Por outro lado, outras espécies são as próprias pragas de vegetais,
como a causadora da doença conhecida como vassoura de bruxa do cacaueiro, que causa enormes prejuízos em países da América do Sul, inclusive o Brasil. Estudos têm sido desenvolvidos para o silenciamento de genes específicos visando combater essa doença. A bactéria, por exemplo, termos aquáticos, é amplamente usada hoje nas reações de PCR por sua capacidade de sobrevivência em altas temperaturas, ou seja, temperaturas acima de 80 graus. A enzima DNA polimerase dessa bactéria foi isolada por aquele pesquisador, o Kelly Mullins, e pelo fato de resistir às altas temperaturas em vivo, né, na natureza, ela também resiste às altas temperaturas usadas durante a reação em cadeia da polimerase, e a gente vai falar dessa reação mais adiante na disciplina, tá? Então, outros estabelecimentos científicos igualmente super especializados investigam a herança das características dos bacteriófagos. O que são os bacteriófagos? Eles são tipos de vírus que atacam as bactérias. E o estudo desse tipo de vírus requer um grande refinamento de técnica. Bom, eles são utilizados, né, como alternativa atualmente ao uso de antibióticos, principalmente em infecções causadas por bactérias gram-positivas, estafilococos e enterococos. Essas bactérias, elas são responsáveis por um grande número de casos de infecções hospitalares, e essas bactérias, elas são resistentes a linhagens de antibióticos de última geração, como a metilciclina e a vancomicina. Então, às vezes, a única alternativa é usar esses fagos para poder, então, fagocitar essas bactérias. Porém, há o risco de surgimento de linhagens bacterianas também resistentes aos bacteriófagos, e por isso todo cuidado deve ser tomado ao se empregar esse tipo de terapia. De grande importância para a pesquisa genética no Brasil foi a participação de pesquisadores de diversas instituições de pesquisa do país no projeto Genoma Humano. O desenvolvimento de estratégias de sequenciamento pelos pesquisadores brasileiros permitiu, em um curto intervalo de tempo, gerar importantes contribuições ao conhecimento dos genes humanos. Além disso, o Brasil foi o único país do hemisfério sul a sequenciar integralmente um ser vivo, a bactéria Xylella fastidiosa, um fitopatógeno causador da praga do amarelinho dos cítricos. E vocês sabem que o Brasil é um dos principais exportadores no mundo de cítricos. Desse modo, então, essa praga gera enormes prejuízos à agricultura. Esse trabalho projetou o Brasil no mundo na área da genética em 1998. Peter Johnson, responsável por um dos maiores programas de financiamento de pesquisa do Departamento de Agricultura norte-americano, declarou à sua equipe: "Meus caros, tenho para vocês uma boa e uma má notícia. A boa é de que foi concluído o sequenciamento do primeiro fitopatógeno do mundo. A má é a que não fomos nós que fizemos, mas um grupo brasileiro." Além desse projeto, então, surgiram o genoma da cana, o genoma do câncer, genoma do café, genoma do esquistossoma mansoni, que é um problema de saúde pública, e o genoma do Xanthomonas axonopodes, causador do cancro cítrico e que é um parente próximo da bactéria Xylella fastidiosa. Desse modo, vocês podem perceber como é importante o investimento na pesquisa para a soberania de um país. Na clonagem de bovinos, o Brasil também é pioneiro graças ao esforço da Embrapa. O primeiro clone animal, a ovelha Dolly, vocês sabem que nasceu em 1996, desenvolvida por uma equipe escocesa liderada pelo pesquisador Ian Wilmot. No Brasil, a primeira clone bovina, a Vitória, nasceu em 2001, depois 2003, 2005 e outros mais já nasceram. Em 2012,
nasceu o primeiro clone equino. Os maiores benefícios, então, para a sociedade como resultado da pesquisa genética são principalmente nas áreas da agricultura e na medicina. Embora o cultivo e a domesticação de animais tenham ocorrido há muito tempo atrás, a redescoberta dos trabalhos de Mendel no início do século XX estimulou os cientistas a aplicar os princípios da genética a essas práticas agrícolas ancestrais. As plantas podem ser melhoradas geneticamente de 3 maneiras: aumentando seu crescimento e produtividade, utilizando apenas um fenômeno genético, a heterose ou vigor híbrido, assim como a geração de linhagens híbridas. Também aumentando a resistência das plantas a predadores naturais e a pestes, incluindo insetos e micro-organismos causadores de doenças. Também podem ser selecionadas variantes genéticas de diversas espécies de plantas que apresentem valores proteicos elevados de proteínas ou de aminoácidos raros essenciais à dieta humana. Esses avanços eles têm resultado num tremendo aumento na produção, assim como no valor nutritivo dos alimentos cultivados, como a cevada, feijão, milho, aveia, arroz, centeio e trigo. Nos Estados Unidos, estima-se que o melhoramento genético tenha triplicado a produção agrícola por acre. A pesquisa genética aplicada tem resultado também no desenvolvimento de animais de criação superiores. Por exemplo, o cruzamento seletivo tem produzido frangos que crescem muito mais rápido, produzem carne com qualidade superior e produzem ovos muito maiores. Falando de animais ainda maiores, por exemplo, em suínos e bovinos, há o aumento da produtividade da carne e também, no caso dos bovinos, do leite. Além disso, o uso da inseminação artificial é particularmente importante porque amostras de esperma derivadas de um único macho com características genéticas superiores podem ser usadas para fecundar milhares de fêmeas localizadas em diversas partes do mundo. As desordens herdadas dos animais também podem ser estudadas e, desse modo, também criando potencial para sua eliminação através da reprodução seletiva. Grandes avanços têm ocorrido também na medicina como resultado dos avanços da genética. Descobriu-se que numerosas doenças humanas são resultantes de uma única mutação gênica ou uma anormalidade cromossômica específica. Também foi descoberto que, embora o câncer não seja necessariamente uma desordem herdada, é uma desordem genética das células somáticas. A descoberta das bases genéticas de diversos tumores malignos tem permitido que a sua detecção seja mais precoce e os tratamentos mais eficazes. Ultimamente, as estratégias para prevenção também têm resultado no maior conhecimento sobre o comportamento da doença. O reconhecimento dessas desordens tem indicado a direção para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico e tratamento. Em caso de desordens genéticas, o aconselhamento genético proporciona ao casal informações objetivas, nas quais eles podem se basear, então, para uma tomada de decisão quanto à procriação. No caso do nascimento de um indivíduo com anomalias genéticas, o aconselhamento também pode auxiliar os pais na tomada de decisão quanto ao tratamento e a orientação quanto aos cuidados especiais que vão melhorar a qualidade de vida, tanto do indivíduo afetado quanto da sua família. Bom, outro benefício que a pesquisa genética tem proporcionado na medicina provém da imunogenética, que possibilita as transfusões de sangue compatíveis, assim como os transplantes de órgão. As descobertas de antígenos específicos ligados aos tecidos levou ao desenvolvimento do conceito de histocompatibilidade e tipagem tecidual. Com o desenvolvimento de drogas imunossupressivas, os transplantes de órgão, como coração, fígado, pâncreas, aumentam a cada ano e são consideradas atualmente cirurgias de rotina. O mais recente avanço da genética é a tecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética.
Algumas substâncias de uso terapêutico têm sido produzidas e são encontradas no mercado há mais ou menos 2 décadas. Por exemplo, a somatostatina, que é um hormônio produzido no pâncreas e que auxilia no controle do crescimento. Essa proteína é muito pequena, tem só 14 aminoácidos. Outra é a insulina, que regula o metabolismo do açúcar. O próprio hormônio do crescimento, produzido pela pituitária, regula o crescimento e desenvolvimento do organismo. O ativador de plasminogênio dos tecidos, que é administrado a pacientes que sofreram infartos ou tromboses. Ele ajuda na dissolução de coágulos, mas está normalmente em quantidades muito pequenas no sangue. Sua administração aumenta a sobrevida, diminuindo as sequelas decorrentes do infarto. A eritropoetina também é um fator de crescimento produzido nos rins e liberado na corrente sanguínea. Ela estimula na medula óssea a divisão celular, induzindo principalmente a formação das células vermelhas do sangue, na medida em que o organismo necessita. Em pacientes com doenças renais graves, essa eritropoetina é insuficiente para estimular a formação de novas hemácias. Logo, quando as hemácias circulantes morrem, não são substituídas por novas e os pacientes se tornam anêmicos. Para pacientes tratados com a eritropoetina, produzem hemácias de maneira eficiente, dispensando as transfusões frequentes e logo com a melhora do seu quadro geral. Isso, além de melhora para o paciente, diminui também a demanda dos bancos de sangue e reduz o risco de transmissão das doenças infecciosas. Outra aplicação importante é a terapia gênica, que consiste na introdução de genes normais nas células de indivíduos para o tratamento, em especial, de doenças hereditárias, vários tipos de câncer, hemofilia B e a hipercolesterolemia familiar. Por exemplo, pessoas que têm infartos em idade bastante precoce, em decorrência da ausência de enzimas para metabolizar o colesterol devido a uma mutação gênica. Chegamos então ao fim da nossa aula de hoje. Com ela, vimos que o estudo de vários ramos da genética é a pedra angular de toda a pesquisa biológica da atualidade. É de se esperar que os laboratórios de genética venham a se multiplicar no futuro e que ela continue a influir decisivamente no progresso geral das ciências biológicas no país. Agora eu te pergunto, você saberia descrever o experimento realizado para verificar o princípio da transformação bacteriana sugerido por Frederick Griffith em 1927? Falaremos sobre esse assunto e outras questões da lista de exercícios na segunda-feira que vem. Bons estudos e até lá!